Olá, bom dia. Hoje, dia 28 de dezembro de 2024, nós estamos aí nos aproximando, do final do ano de 2024 e hoje eu trouxe uma reflexão aparentemente meio subjetiva, mas com algumas nuances objetivas, que é falar de sonhos e aspirações. A gente vive num mundo aonde que a maioria das pessoas parecem não se importar muito com as suas próprias aspirações. Aspirações é aquilo que você deseja para a sua vida. Então as pessoas vão levando a vida do jeito que a vida dá e muitas também reclamam, em algum momento da vida reclamam por não terem realizado isso ou aquilo. E sempre, infelizmente, as pessoas buscam culpados por isso. Sempre alguém é culpado por algum insucesso, por algum fracasso, etc. Ocorre que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem grandes aspirações na vida. Ou seja, não tem sonhos. Eu até pensei outro dia que muita gente reclama por não ter conseguido isso ou aquilo na vida, mas esquecem-se que para realizar algo na vida, primeiramente você tem que sonhar, idealizar, aspirar, querer. Mas esse querer profundo, não é um querer qualquer, porque muitas pessoas também têm muitos quereres, mas só isso. E falta então o quê? Falta o foco, a concentração naquele objetivo que desejam. E não só o foco, mas criar também um certo planejamento para, chegar à realização. Então, muitas pessoas se perdem por aí nesse sentido. E depois, na frente, reclamam. E sempre, como eu disse, culpam algo, alguém, ou é o tempo, ou é o governo, ou é isso, aquilo. A falta de oportunidades, coisas assim. Ocorre que a vida é, na verdade, um oceano de possibilidades. A vida, na verdade, ela é prenhe de possibilidades e que vai depender do vivente. Então, se o vivente não busca, a vida passa, o tempo passa. E é preciso, então, aprender a como eu disse, uma certa disciplina para focalizar aquilo que deseja, aquilo que está buscando. Seja isso em qualquer campo da existência.
Então a gente precisa ter essa visão de que as coisas não vêm até nós graciosamente, né, do nada, por acaso. Acaso não existe, é verdade. O acaso é uma ilusão. Então a gente precisa ter bem claro, aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos, aquilo que aspiramos. Essa é mais ou menos uma tônica que deveria ser seguida, né? Eu observei nesses anos todos de trabalho com pessoas, porque eu encontrei pessoas que estavam mergulhadas no negacionismo da vida e que achavam que nada era possível para elas. Tipo assim, os outros são privilegiados, os outros têm mais chance que eu. Então eu sou um coitadinho. Eu sou o cara que não dá certo. Eu sou a pessoa azarada, coisas assim. E nesse trabalho com as pessoas, um trabalho também motivacional, muitas destas pessoas foram descobrindo que era possível realizar algumas das suas aspirações. A gente não consegue realizar todas as aspirações que tem na vida. Quando tem aspirações. Então, mas há a possibilidade de realizarmos os nossos sonhos, os nossos propósitos, elas são grandes. Eu costumo dizer que as possibilidades são infinitas. O que cria a finitude é o próprio ser humano, porque ele não se disciplina, ele não se fixa naquilo que quer realizar, ele não consegue visualizar-se como um realizador, como um criador, como um co-criador. Essa é a dificuldade, às vezes, de muitas pessoas. Mas, se você aprende uma coisa que, por exemplo, tem um cara que escreveu um livro, né, Cinco Mentes para o Futuro, é esse livro aqui até, ó, Cinco Mentes para o Futuro, do Howard Gardner, e uma das mentes que ele coloca nesse livro é a mente disciplinada. Então você precisa criar uma disciplina mental para garantir o foco naquilo que você almeja. E essa mente disciplinada, ela é como eu poderia dizer, a mente disciplinada é uma espécie de mente. A mente é um conjunto, né? A mente como um todo, ela é um conjunto. Mas existem setores. Então, a disciplina mental é uma coisa que deve ser criada, implementada pela pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Eu tive uma vida que eu já falei em alguns vídeos, tive uma vida que, como diz o outro, assim, não foi fácil, né? Exigiu muito trabalho, exigiu muita perseverança, muita persistência, muita resiliência. Mas lá na minha infância, né, nas minhas andanças e tudo, eu tinha, por exemplo, um objetivo que eu coloquei na minha mente, inspirada pela minha mãe, que foi minha mãe adotiva, mas eu a adotei como a minha mãe principal, né? Aonde que eu tinha a ideia
desenvolvi a ideia de que algo que me garantiria o futuro, que me faria melhor no futuro e que lá na frente me garantiria uma vida digna, coisas assim, não só coisas materiais, mas vida como valores, né? Vida humana na sua totalidade, eu coloquei que o estudo seria a minha porta de entrada para esta vida digna, para essa vida com dignidade, como eu disse. E passei boa parte da minha vida, né? Eu fui criado, maior parte do tempo, em abrigos de menores, mas estudei pouco nesse período, mas estudei. Então, o estudo para mim era a porta de entrada para essa vida que eu queria. Eu não queria ter uma vidinha, como eu dizia. Queria ter uma vida mais forte, mais estabilizada, mais isso, mais aquilo, quer dizer, uma vida boa. E o estudo eu coloquei como ponto principal. E aí passei muitas dificuldades até, né, ali pelos 25 anos de idade, que eu consegui, né, com todas as dificuldades possíveis, porque eu não tinha recursos financeiros, né, o meu trabalho, os empregos que eu tinha, dava só para sobreviver e mal. Mas surgiu a oportunidade, nesse período aí dos meus 25 anos em diante, de estudar, de voltar a estudar. Eu não tinha completado nem primeiro grau, nem segundo grau, né? Que falava-se na época. E então voltei com todas as forças para estudar. Agarrei as oportunidades e também as oportunidades que eu busquei e aquelas que algumas pessoas me ajudaram. Então eu voltei a estudar na esteira aí do ensino supletivo e consegui fazer então primeiro grau, segundo grau, obter, né, os certificados, os diplomas e depois passei em alguns vestibulares, culminando já aí nos 28 anos com a entrada na universidade. No caso, foi a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Você veja bem que eu fui criado lá no Paraná, lá em Curitiba. E morei no Espírito Santo nesse período, um período no Espírito Santo, 2 períodos no Espírito Santo, e fui parar em Belo Horizonte, né? Aos 27 anos e aos 28 eu entrei na universidade. E aí a minha vida começou a ter uma sequência, mas eu nunca desgarrei do estudo. Então eu estudei filosofia primeiramente, depois direito, e assim eu fui galgando, né, coisas melhores na vida, inclusive empregos melhores, etc., trabalhos. E no resto do tempo, né, para frente, eu sempre me dediquei aos estudos. Mesmo quando não estava estudando formalmente, eu estava estudando, porque eu sempre fui um leitor. Desde os meus 4 anos de idade, eu sempre fui um ávido leitor, como sou até hoje. Então, se eu estou aqui hoje falando isso para vocês, né, é porque eu mantive o foco nas minhas aspirações, que essa de estudar era a principal aspiração, o principal sonho, né? Como dizia minha mãe, né? Um dia você vai ser doutor. E eu vim a ser um doutor, né? Na área do direito.
E depois continuei ainda estudando e consegui um bom emprego, coisas assim. E sempre focado nessa coisa de que o conhecimento era o meu caminho. Eu tinha que obter conhecimento para enfrentar os desafios da vida, para me situar na vida, para ter um papel na vida. E falo isso de boa. Não me considero mais gênio que ninguém, melhor que ninguém, porque eu conheci outras tantas pessoas, algumas até que eu influenciei, digamos assim, e que essas pessoas vieram a fazer algo super bom da vida. Outro dia eu estava lembrando de quantos jovens eu conheci e que eu consegui motivá-los a ir em busca dos seus sonhos, seja sonho universitário, profissional, coisas assim. Então, a questão que eu coloco quando eu falo de sonhos, aspirações, é que você tem que ter, certo? Se você quer evoluir, um caminho para a evolução é ter sonhos, é ter aspirações, é ter desejos de melhora, de melhoria, de buscar o melhor para si, certo? O para os outros vem no pacote, porque quando você se situa melhor na vida, você também pode compartilhar um pouco desse melhor na vida com os outros. É o que eu faço aqui nessas lives. Nessas lives eu procuro compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco da minha vivência. Então é possível. A gente não pode perder, né, essa noção que a gente às vezes chama vulgarmente, né, de sonhos. Ah, eu sonho com isso, eu sonho em ser isso, eu sonho em ser aquilo. A gente consegue se criar, como diz aí o livro que eu falei, do Howard Gardner, né, que é um estudioso, né, do comportamento humano, mas principalmente na área da educação. Então, a gente vai descobrindo caminhos, ferramentas, na medida de que você não se desgarra dos seus sonhos. Eu não vou falar assim mais de mim aqui, não é esse o objetivo, mas eu realizei, sabe, além do estudo, do ensino, do conhecimento, foi um dos meus sonhos. Eu realizei outros tantos sonhos, aspirações, em termos profissional, em termos de pessoa, né, em termos de valores, em termos de conquistas, que não são conquistas materiais, conquistas até espirituais, baseado nisso, de ter aspirações. Vou falar para vocês um sonho que eu tinha também. Veja bem, isso aí é um sonho já menor. Mas eu tinha um sonho, sabe? Eu sempre fui ligado em rádio, né? O período que eu passei com a minha mãe, né? Foi de quase 2 anos a 7 anos. Todo dia a minha mãe acordava para fazer aquela coisa do café, aquela coisa para meu pai que ia trabalhar. A primeira coisa que ela fazia, né, uma das primeiras coisas depois de rezar, ela ligava o rádio. Então eu tinha uma paixão pelo rádio, e tenho até hoje, pelo bom rádio, né? Então eu ouvia rádio o dia inteiro com a minha mãe. E eu achava o máximo aquele negócio das pessoas que falavam, das pessoas que diziam isso, dos cantores, né, e tudo mais. Tinha as radionovelas, coisa que não existe mais hoje, né? Então, eu tinha uma paixão. E para aumentar essa paixão, meu pai foi trabalhar também, fazer um bico. Ele fazia um bico dos finais de semana numa empresa
de alto-falantes. Alto-falantes é aquelas empresas que fazem, hoje são os DJs, essas coisas, que abrilhantavam, né? Festas, jogos de futebol, festas de igreja, então tinha sempre aquele locutor lá, né? Falando, né? E eu achava aquilo o máximo. E meu pai chegou a ser locutor desses trabalhos, né? E, e meu pai, foi meu pai adotivo, mas que é o meu pai também, o meu pai era semi-analfabeto, certo? E eu me inspirei nele e disse, bom, um dia eu quero trabalhar no rádio, quero fazer, sabe, quero ser locutor. E olha, muitos e muitos anos depois, muitos mesmo, décadas depois, aqui nessa cidade onde eu moro, em Varginha, aqui eu acabei entrando no rádio. Não como profissional, mas porque eu fazia um trabalho comunitário, então a gente conseguiu patrocínio para ter um programa no rádio e falar das coisas da comunidade no rádio. O programa chamava-se Comunidade Ativa e eu era dirigente de uma instituição não governamental comunitária. Então, passei a todo sábado ter um programa de rádio, onde eu era o locutor. Então, eu fui ser locutor do rádio. E depois, a gente criou uma rádio comunitária, eu fui ser locutor dessa rádio também, fazendo programas semanais, durante muitos e muitos e muitos anos. Na verdade, a última vez que eu fiz o programa de rádio, o último tempo, foi antes, no período aí da pandemia. Foi quando, né, parou tudo e eu parei com o programa do rádio. Então, durante muito tempo, eu fui locutor de rádio. Entende? Então, eu realizei aquele sonho que eu tinha lá desde criança também. Então, a gente vai vendo, e tem outras tantas coisas, né, que eu não... Né? Por exemplo, eu queria ser escritor, porque eu sempre li muito. Então, eu já escrevi alguns livros, né? Eu tenho livros publicados, etc. Eu queria ser poeta, aí já escrevi tanto de poemas, já publiquei livros, etc. Então, coisas assim, que a gente, se você sonha, você aspira, você se disciplina, você se dedica, você realiza. Isso falei de mim aqui para ilustrar, né? Mas eu conheci inúmeras pessoas que eu falo tranquilamente que eu acabei as influenciando, seja profissionalmente, seja voluntariamente, para que elas realizassem alguns dos seus sonhos. E muitas pessoas realizaram as aspirações que possuíam, os sonhos. Influenciei assim jovens estudantes e tal, que estão aí com muito sucesso na vida. Por quê? Porque se dedicaram a realizar as suas aspirações. Então vejam vocês que nós temos potenciais que às vezes nós desconhecemos. E desconhecemos porque às vezes não somos também educados para conhecer a nós mesmos e conhecer as nossas possibilidades, as nossas potências. Nós somos, né, carregamos conosco inúmeras potencialidades, competências, só que muitas vezes não desenvolvemos, né? Nos deixamos levar, às vezes, pelo pessimismo, pelo negacionismo, por essas coisas assim de que as pessoas dizem, mas isso não é para você. Já ouviu essa frase? Muitas pessoas me disseram isso lá atrás na minha vida. Isso não é para você.
isso é para gente rica, isso é para filhinha de papai, isso é aquilo, quer dizer, mas eu não dei bola para isso. Eu persegui aquilo que eu sonhava, eu persegui aquilo que eu aspirava na vida, aquilo que eu desejava para a minha vida. Então, tanto é que eu estou aqui falando isso para vocês hoje com muita satisfação. Aquela satisfação, como dizia lá o Belchior numa música lá, né? A satisfação do dever cumprido. Mas esse dever cumprido é o dever para com você. Não é porque alguém disse, você vai ter que fazer isso, você vai ser isso. Quando a minha mãe lá atrás disse, você ainda vai ser um doutor, né? As pessoas diziam para mim, você vai ser um intelectual e tal. Aí, é que eu tive pessoas também aí que vocês veem eu tive pessoas também que me estimulavam. Mesmo às vezes nem tendo muita noção daquele estímulo que estavam me dando, elas me estimulavam. No sentido, quando a pessoa fala coisas boas para você, essa coisa aquele elogio mais profundo, né? Minha mãe não cansava de dizer, por exemplo, que eu era muito inteligente, certo? Que eu ainda ia conquistar grandes coisas na vida. Eu nem sei bem o que ela pensava, né, em conquistar grandes coisas na vida, mas uma delas ela falava que um dia eu ia ser doutor, né? E porque grandes coisas na vida também tem várias conotações. Se você pegar só pelo aspecto material, então você conquistar isso, comprar aquilo, etc, etc, né? Mas o meu objetivo nunca foi só isso. Eu estou escrevendo a minha biografia e já escrevi a respeito disso, de que a minha vida, não, o sucesso para mim não era apenas obter coisas, né? Ter casa, ter carro, essas coisas assim. Era algo mais. Eu tenho, por exemplo, 2 tesouros assim, que não tem preço nenhum, que são as minhas 2 filhas. Então são coisas que a gente vai aprendendo a valorizar, né? Conquistas que a gente vai valorizando, no sentido da evolução. Porque o fundamental do ser humano é evoluir. Nós não fomos criados para sermos qualquer coisa, sabe? Nós não fomos criados, inclusive, para sermos pessoas comuns, sabe? Todo mundo na mesma vibe, não. A gente foi criado, né? A vida que nós temos é para sermos, né, extraordinárias. Isso que eu falo, extraordinárias, quer dizer, acima de tudo, da mediocridade, da pobreza, em todos os sentidos. A gente foi criado para isso, a vida é para isso. A vida é uma rota evolutiva. E os sonhos, as aspirações, fazem parte dessa evolução. Eu não me detive apenas na questão material da vida, porque eu também sempre busquei a questão espiritual da vida. E me sinto confortável com isso, porque de repente não é só ter coisas e por aí, ou ter poder, né? Eu já tive noção de poder, mas, né, só isso não basta para o ser humano, porque às vezes você tem que pagar um preço muito caro para ter poder, e aí acaba se perdendo no caminho. Esse se perdendo no caminho significa se perder dos valores, porque muita gente faz isso, infelizmente, né? Então a aspiração também deve passar por valores, por ter uma vida reta, né? Uma vida baseada em valores, uma vida baseada em diretrizes benéficas.
E uma vida baseada no sentido de ser sempre melhor, não o maior, sempre melhor, no sentido do ser humano. Então, isso implica em tudo isso, porque a pessoa que pensa que a realização é só material, ela, em algum momento, ela vai frustrar-se. Porque as coisas materiais, elas são efêmeras, elas passam, elas não ficam para sempre, né? E se você entra nessa rota consumista, por exemplo, você vira escravo do consumo, porque sempre você vai ter que estar consumindo mais, porque muita gente pensa que isso é o fundamental na vida, né? E não é. O fundamental na vida é você ser uma pessoa de bem mesmo, ser uma pessoa de valores. E tem outros valores que a gente vai desenvolvendo, né? Aprender a ser fraterno com os outros, né? Ser caridoso, ter compaixão, ter empatia pelo próximo, por aquele que está ao seu lado. Todos esses sentimentos, esses valores e essas condutas, a conduta ética, tudo isso faz parte de realizar-se, realizar aspirações. Quem não aspira a ser melhor, não evolui. Então, por isso que eu digo que a rota evolutiva, ela é infinita. Ela é inacabável, porque nós estamos sempre em evolução. Todo dia, se você prestar atenção, todo dia você aprende algo novo. Basta prestar atenção. O problema é esse, que nós somos muito desatentos. Nós ficamos, às vezes, atentos a coisas insignificantes, né? A coisas vulgares, fúteis, e nos perdemos das coisas que realmente são significantes e importantes. Então, gente, fica aí hoje essa reflexão para vocês. E espero que o próximo ano, que é o ano de 2025, espero que eles tragam para vocês grandes possibilidades de evolução, de crescimento, né, de redefinição, né, de ressignificação da própria vida. É isso, todo dia nós temos que estar ressignificando a nossa vida. Outro dia eu falei um pouco sobre isso. Quer dizer, todo dia a gente tem que estar dando novo significado à nossa vida, porque senão ela fica estagnada também. Aí você diz, agora eu já conquistei isso aqui, isso ali, tudo tá bom. Não, a gente tem que estar sempre em movimento, tá? Sempre aspirando mais, certo? E aí eu entro num campo, né, para finalizar, que eu aspiro sempre mais no campo espiritual, porque eu sei que eu tenho que ainda muito para melhorar, muito para aprender. Todos os dias a gente aprende, já falei. Todo dia eu leio, estou sempre lendo, estou sempre pesquisando coisas, querendo saber mais sobre isso, sobre aquilo, porque a gente nunca vai conseguir saber tudo. A gente pode saber um tanto, mas não tudo. Então a gente tem que estar sempre se dedicando a isso para sermos melhores. E você sendo melhor para você, você já está fazendo um grande bem para a humanidade. Né? Porque você faz parte da humanidade. Você faz parte dessa engrenagem toda, desse universo todo. E se você for uma peça melhor nisso, você vai estar ajudando
né? Toda essa engrenagem que eu disse, todo esse universo. E você também acaba ajudando aqueles que estão ao seu redor. Hoje, com a questão da internet, você acaba ajudando pessoas longe de você, que nunca você viu, né? Eu já conheci, digamos assim, pela internet, inúmeras mesmo pessoas que me pediam assim, uma palavra, um texto, um artigo que eu escrevo, né? Um texto, um arquivo, alguma coisa para que ela pudesse se inspirar, etc. Eu tenho um site na internet, escrevo para alguns sites também. Um deles chama-se somostodosum.com.br, viu? É só você digitar somostodosum.com.br, você vai encontrar lá a dezena ou centena de textos meus lá, ok? E tem o meu site que chama-se viverconsciente.com.br. É um site simplão, mas que tem muitos textos meus e mais de alguns parceiros lá. Alguns até parceiros assim, de longa data, que pedi para eles para postar alguns textos deles. Um deles é o Dr. José Ângelo Gaiarsa, que já faleceu, e que foi um dos meus grandes mentores nessa vida. Ok? Então é isso aí, gente. Então, olha, se a gente não se vê mais esse ano, 2025 para vocês, pleno aí de saúde e sonhos e aspirações e realizações. Paz e luz para todos vocês e cuidem-se bem por aí.